Vamos agora passar para os sistemas cristalinos, ok? Bom, quando a gente vai caracterizar um material cristalino, a gente usa técnicas experimentais, tais como difração de raio-x. E para isso a gente vai ter que identificar certas propriedades ou medir certas grandezas, tá certo? Então a gente precisa utilizar processos de medida, né, de determinação de vetores, tá certo? Então a gente vai agora estudar a célula unitária. Olha, a célula unitária ela é caracterizada pelo seu parâmetro de rede, que é a distância, a menor distância entre dois átomos numa direção. Então a gente vai ter a direção C, a direção B e a direção A, né? Ou melhor, o parâmetro A, o parâmetro B, o parâmetro C, em relação ao eixo X, Y e Z. E os ângulos, né? Existem regras para definir essas direções cristalinas, tá certo? Essas regras estão aqui, ok? Em geral a gente tem que usar números redondos, números inteiros, tá? Para representar, por exemplo, vetores dentro do cristal, tá? Esses vetores a gente coloca entre colchete e representa, né, por U, V e W. Então olha aqui, ó, por exemplo, 1, 0, 0 representa um eixo passando pelo eixo X positivo. 0, menos 1, aqui o menos, o sentido negativo na verdade é uma barra em cima do número. 1 menos 1, 0 indica um eixo Y negativo. E assim por diante, ok? Então tá aqui, ó. Um vetor que saia dessa origem até esse ponto, ele vai andar uma unidade no eixo X. Está aqui, 1, 0, 0. E ele não está passando no eixo Y no eixo X. Esse outro vetor, ele está pegando coordenadas do eixo X e do eixo Y. 1, 1 e nada no eixo Z. Então 0. Já esse vetor pega coordenadas em relação a X, Y e Z. Uma unidade para cada um. Então ele é o vetor 1, 1, 1. Ok? Caso a gente tenha um vetor pegando um eixo na metade, né, de um valor, ou um submúltiplo, né, a gente tem que tornar o vetor uma grandeza inteira. Para isso a gente tem que multiplicar por um fator que torne todos os índices números inteiros, tá? É o que aconteceu aqui, ó. Esse eixo cortou o eixo Y em uma unidade, mas o eixo A, o eixo X em meia unidade de A. Então, A sobre 2, B e 0. Então, acabou dando meio, 1, 0. Então, a gente acaba multiplicando por 2, vai dar 1, 2, 0. Esse é o vetor 1, 2, 0. Agora nós vamos representar os planos cristalográficos. Esses planos cristalográficos são representados por uma grandeza que a gente chama de índices de Miller. E são representados entre parênteses pelas grandezas H, K e L. E na verdade é 1 dividido pelo valor do eixo X, 1 dividido pelo valor do eixo Y, 1 dividido pelo valor do eixo Z. Ok? Também temos que ter em mente que isso tem que dar um valor inteiro. Ok? Vamos lá. O que são planos cristalográficos? Por exemplo, vamos considerar essa estrutura cúbica e este plano cristalográfico, como se eu passasse uma faca cortando ali aquele cubo ao meio, né? Mas na diagonal. Nesse caso, a gente vai ter que aqui, ó, ele tocou o eixo X em A e o eixo Y em B, e não tocou o eixo Z. Então é uma unidade em B, uma unidade em A e infinito em C. Então ele vai dar 1 sobre 1, 1 sobre 1 e 1 sobre infinito, que vai dar 1, 1, 0. Logo, esse plano cristalográfico é o plano 1, 1, 0. Esse outro plano cristalográfico toca o eixo Y em meia unidade, não toca o eixo Y e não toca o eixo Z, só toca o eixo A. O eixo X, desculpa. Portanto, ele vai ser 1 dividido por meio, 1 dividido por infinito, 1 dividido por infinito, ou seja, 2, 0, 0.
Só que nós temos que reduzir isso o máximo possível para um número inteiro. Então a gente divide por 2. Na verdade, esse plano cristalográfico é o plano 100. Ok? Aqui alguns outros exemplos, como os planos 001, 110 e 111. Ok? Então veja, quando a gente pensa no material cristalino, a gente vai ter infinito número de átomos e, portanto, infinitos planos cristalográficos. E esses planos cristalográficos são importantes porque eles vão difratar, né, o feixe de raio-x na medida de difração de raios-x. Então, na verdade, quando a gente faz difração de raio-x, a gente vai encontrar essas posições aí, esses planos cristalográficos. O ângulo aqui se refere a esses planos cristalográficos. Ok? Aqui um exemplo também de um número não inteiro, né? É um plano de Miller, tá ok? Fica aí como exemplo para vocês darem uma olhada. Então vejam que a gente pode ter os materiais, os monocristais, que são aqueles materiais como esse aqui, por exemplo, que é um wafer de silício, tá? Que ele é inteiramente feito por um cristal único, perfeito. Então esse material inteiro é um cristal único, ele é um monocristal. Só existe um cristal dentro dessa estrutura. Ou a gente pode ter os policristais, que é uma coisa que é mais comum, né? Ou seja, por exemplo, aquela rocha demorou milhões de anos para se formar e durante esses milhões de anos passou por fases em que a concentração dos elementos mudava, a pressão atmosférica, a pressão mecânica e assim por diante. Então formaram-se vários cristais formando a rocha. Ela é então um policristal. Ok? Aqui um exemplo, olha, como que você vai formar um policristal. Começam com alguns átomos, por exemplo, uma técnica de epitaxia, né, de vapores, né, químicos. Você tem átomos chegando, nucleando, começando a formar um cristal. Vai chegando mais átomos, vai formando mais cristais e até que você tem esses vários cristalzinhos formando um material único. Que se você for para uma microscopia metalográfica, o que você verá é isso aqui, um material com algumas diferenças, né, na sua morfologia. São cristais diferentes dentro do mesmo, formando o mesmo material. Ok? Outra coisa importante do ponto de vista de estrutura cristalina é a anisotropia das propriedades físicas. Ok? Dependendo da direção cristalográfica ou do plano cristalográfico, você vai ter um maior número de ligações químicas ou um menor número de ligações químicas, ou ainda ligações químicas diferentes. E, portanto, esses planos podem gerar propriedades físicas diferentes, como é o que a gente vê nessa tabela. Por exemplo, o alumínio. O módulo de elasticidade, que é a sua resistência mecânica, ela é diferente em cada um desses planos estudados. O cobre também apresenta variações nos seus valores, o ferro e o tungstênio, ao contrário, tem o mesmo valor em todas as direções. Então, isso a gente chama esses materiais, esses três materiais aqui são anisotrópicos com relação aos planos cristalográficos. Ok? Vamos então estudar a técnica de difração de raios-x, que é a técnica mais utilizada no estudo de estruturas cristalinas. Aqui a gente tem a estrutura de fendas duplas, né?
a gente vai ter que voltar lá no início da mecânica quântica, né? No experimento de Young, né? De difração da luz, né? Então a gente tem uma fonte de luz, aqui duas fendas, a luz passa por essas fendas, e o que a gente tem é a formação de máximos e mínimos de luz. É como acontece com duas fontezinhas, né? Dois dedinhos seus batendo simultaneamente na superfície da água, tá ok? O que você vai ver é máximos e mínimos, você vai ver luz e escuro, tá ok? É isso que você vai perceber nesse experimento, tá ok? Então a gente pode pensar que a luz é uma estrutura composta por ela tem o seu caráter de ondulatório, né? Então veja que uma luz vindo daqui e outra vindo daqui, elas podem coincidir com os seus máximos, e aí na parede o que você vai ter aqui é o surgimento de um clarão de luz. E o contrário, né? Elas podem se encontrar na parede um máximo e um mínimo, então uma extingue a outra, a interferência destrutiva, o que você vai ter é o escuro. E aqui é o que acontece em uma estrutura cristalina. Incidem sobre o material, que nada mais é que uma estrutura feita de vários átomos, né, ordenados espacialmente. Você faz incidir uma luz que é transparente aos nossos olhos, que são os raios X. Geralmente se utiliza um comprimento de onda de 1,54 angstrom, ok? Que é característico lá, uma linha K-alfa do cobre, tá bom? Que é usado para gerar o feixe de raio-x nos aparelhos convencionais. Essa luz entra, é difratada, que é espalhada pela primeira camada de átomos. Aqui a gente tem uma outra onda, a luz, que penetra nos espaçamentos inferiores e também é espalhado. Então, se essa diferença de caminho for um número inteiro do comprimento de onda da luz, ou do raio-x, então a gente vai ter um máximo de detecção aqui. Caso não haja essa condição de lambda seno de θ, né? Caso eles interfiram destrutivamente, você não vai ver nada aqui no detector, ok? Então, quando você tiver o pico, você vai ver aqui, ó, foi o ponto em que as frentes os feixes, né, de luz coincidiram, né, ou interferiram construtivamente no detector, tá? Se a gente pensar que o espaçamento aqui é D, então D é igual a um número inteiro, geralmente é 1 que a gente usa, lambda, que é conhecido, 2 vezes seno do θ, o θ está aqui, ó, é o ângulo entre a normal e o plano de incidência do feixe, ok? Aqui novamente, tá ok? E aqui, como é feita a equação, aqui a gente tem d seno θ, aqui mais d seno θ. Então, a diferença de caminho entre a onda que bateu aqui e bateu aqui, a diferença de caminho é justamente d seno θ mais d seno θ, ou seja, 2d seno θ. E aqui a gente vê a relação entre o espaçamento d entre os planos e o parâmetro de rede, que é a distância entre os átomos. E os parâmetros, os índices de Miller dos planos cristalográficos, ó, H, K e L, que a gente tinha visto algumas transparências atrás. Essa é uma representação de como o aparelho de raio-x opera, né? A gente tem a fonte de raio-x aqui, a amostra está aqui, então o feixe incide. Ao mesmo tempo que a gente tem a variação aqui de 1 grau, por exemplo, aqui, no detector ele varia 2 graus. Tá? Então os 3 se movem, tá certo? Ou você pode deixar esse parado e mover a amostra
e 2 vezes o ângulo θ, o detector, tá? E vai fazendo a contagem dos fótons que são medidos, tá bom? Esse é um difratograma da fase alfa do ferro. Veja que em torno de 45 a gente tem um pico de difração devido aos planos 1, 1, 0, que estão representados aqui. Em torno de 65 a gente tem a difração dos planos cristalográficos devido à direção, né, aos planos 2, 0, 0. E em torno de 82, 83 a gente tem a difração do feixe de raio-x pelos planos 2, 1, 1 da fase alfa do ferro, tá certo? Então é assim que a gente trabalha com difração de raio-x. Aqui é o difratograma de uma amostra de chumbo, tá? E todos os picos de vários planos cristalográficos diferentes, cada um deles difratando o feixe num ângulo 2θ diferente, tá ok? 2θ aqui, ó, tá bom? Desse ângulo. Então não é em qualquer ângulo que a gente vai detectar o feixe de raio-x, tá certo? Essa é a grande sacada, né, de Bragg, né? Aqui eu coloquei todas as equações que são usadas para fazer cálculos de parâmetro de rede em função de Ds, né, de distâncias interplanares, e H, K e Ls, né, planos de Miller, tá ok? Veja que esses cálculos, em alguns casos, esses cálculos são complicados. Geralmente o que a gente usa atualmente são softwares para fazer isso e para identificar estruturas também, e artigos da literatura, tá bom? A gente, na verdade, tem ideia do material que a gente analisa, a gente tenta fazer um casamento de padrões que já existem, que são fornecidos na literatura e nos bancos de dados dos equipamentos de raio-x. A gente faz um casamento do nosso espectro, do espectro que você mediu, com o difratograma, melhor dizendo, que você tem no banco de dados, e aí você faz essas comparações, tá ok? E obtém os parâmetros, tá certo? O D é o que você obtém na medida, o H, o K e o L você teoricamente sabe, então é possível calcular os parâmetros de rede, né? A, B e C, para cada material que você analisa, tá certo? Aqui, outra informação importante que você pode obter da técnica de difração de raio-x é o tamanho dos cristalitos, ou tamanho de grão, tá certo? Obtida pela equação de Scherrer. Principalmente no caso de policristais, o tamanho de grão é importante porque dá para você ter uma média estatística ou uma ideia estatística do tamanho dos cristalzinhos que formam esse material, ok? Ele leva em conta o ângulo onde ocorreu a difração e a largura, a meia altura do pico num determinado plano e o comprimento de onda que você usou, tá? Veja, quanto maior for a largura a meia altura, ou seja, se o pico é bem largo, menor é o tamanho dos cristais, tá? Por outro lado, para ter cristais muito grandes formando o material, a largura a meia altura tem que ser bem pequena, ou seja, o pico tem que ser quase que uma delta de Dirac, né? Tem que ser aquele pico bem intenso e bem fininho, tá certo? Bem característico dos monocristais, ok? Picos finos, estrutura muito cristalina a longo alcance. Picos largos, estrutura, cristais muito pequenos, de curto alcance, ok? Lembrando que a gente tem alguns sólidos, né, que são não cristalinos, como é o caso, por exemplo, do vidro, né? Cerâmicas, né, não cristalinas, que é o vidro comercial, é um excelente caso, né, porque se a gente pensar no quartzo ou na sílica, que é o SO2, que é uma estrutura cristalina perfeita, quando a gente vai para o vidro comercial, as indústrias têm que colocar aditivos para baratear, para aumentar volume e diminuir ponto de fusão, né? Para isso se usa
o óxido de cálcio e o Na2O, tá certo? Que acabam destruindo a estrutura cristalina desse material, né? Então é um material que é amorfo, tá certo? Dificilmente você vai conseguir medir isso com difração de raio-x, tá? Aqui ficam as referências bibliográficas desse capítulo extenso. Aconselho vocês a estudarem pelo livro do Callister, por exemplo, tá ok? Porque existem muitas tabelas que eu não coloquei na aula, tá? Para não deixar a aula muito longa. Então tem bastante apanhado aí de informações nos livros que a gente utiliza como referência, tá certo? Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos, espero que tenham aproveitado a aula, que aproveitem bem as informações, tá ok? E nos vemos numa próxima aula, tá certo? Muito obrigado e passem bem.